bem, agora valendo aqui no nosso palco B. Muito bom dia a todas e a todos, ainda com um pouquinho de barulho, espero que a gente esteja conseguindo se ouvir. Queria só testar aqui com quem está na audiência, quem está no canal 2 aqui acompanhando um debate sobre o que está rolando. Que puder levantar a mão, muito bom, gente, ter vocês aqui. E já deixando um recado que a gente vai ter sempre a oportunidade de receber perguntas de vocês por meio daquele QR Code que está aqui na tela. Bom, eu sou a Lívia Pagotto, eu sou secretária executiva da Rede Uma Concertação pela Amazônia, que é uma rede que existe há 5 anos, que junta pessoas, iniciativas, organizações e movimentos em geral, que têm o interesse em fazer algo pela região amazônica, que em especial já fazem algo pela região amazônica, e a gente tem apoiado o IBRAM nessas duas, agora a terceira edição dessa conferência, que nos traz, portanto, nesse diálogo com o restante do Brasil, começando com Salvador, justamente levando a Amazônia para outras regiões do nosso país. Estou super feliz aqui de estar bem acompanhada nesse nosso painel, né, nessa nossa mesa. Tem aqui ao meu lado o Hugo, que é diretor de Clima, Natureza e Investimentos Culturais da Vale. Tem a Joana Martins também, que é fundadora e diretora de operações da Manioca. A Joana vai conseguir falar para a gente sobre a Manioca, para quem ainda não conhece. Um belo exemplo de empresa que olha para a Amazônia de uma forma diferente. Também estou aqui com o Thiago Falda Leite, que é presidente executivo, Thiago, da Associação Brasileira de Bioinovação. E, por último, com o Valmir Ortega, que é diretor executivo da Belterra Agroflorestas. Propus aqui uma conversa para a gente em 3 ciclos, 3 movimentos. A primeira delas, eu vou dar a oportunidade para a gente explorar, então, o que são essas novas economias a partir de experiências muito concretas que esses 4 painelistas vão trazer para a gente, nesse contexto em que a gente discute muito sobre a importância de a gente trazer novas economias, e queria que vocês explorassem também, na medida do possível, ao longo do painel, não precisa ser no primeiro giro. Também qual é o sentido de nova economia, sobre o que a gente está falando. A gente sabe que, em muitos sentidos, as velhas economias também nos ensinam muito, então também como é que a gente vai imaginar, né, sistemas produtivos, modelos de negócio e uma relação com a natureza e com as pessoas que, obviamente, leva a gente para um lugar de prosperidade para a região amazônica, considerando, inclusive, as várias Amazônias. Então, vou começar com você, Hugo, por favor, para que você comece a contar para a gente qual é o trabalho que a Vale tem feito aí ao longo dos últimos muitos anos na região amazônica em torno dessas novas economias. Obrigado, Lívia. Bom dia a todas e a todos. Cumprimento também aqui meus colegas de mesa. É um prazer estar aqui falando sobre um tema tão caro que é sobre a Amazônia e principalmente sobre essa perspectiva de ações de desenvolvimento sustentável, de novas economias, de novos modelos de pensar negócios, novos modelos de consumo e de convivência. Para falar desse momento atual, eu preciso fazer um retorno ao passado rapidamente, falando da nossa experiência. A Vale atua no bioma amazônico, especificamente em Carajás, há 40 anos. E ali tem um modelo muito inovador, que eu não gosto de dizer que é apenas da Vale, ele é produto da engenharia brasileira, ele é produto de um visionário brasileiro que se associa a um modelo também de políticas públicas inovador, que foi a implantação da província mineral em Carajás, combinado e associado, curiosamente e paradoxalmente, numa floresta nacional protegida, a Flona de Carajás, e ali num complexo formado por 6 outras unidades de conservação, chamado Mosaico de Carajás. E no modelo de repartição de riqueza e da concessão, a Vale assume um compromisso de proteção desses 800 mil hectares. E ali a nossa operação extrai cerca de 180 mil toneladas de minério de ferro por ano, que são exportadas para o mundo. Portanto, um produto extremamente relevante da balança comercial brasileira, representa cerca de 50% das exportações brasileiras, o que sai de Carajás. E o impacto dessa nossa operação ali na floresta é cerca de menos de 3%. Quando a gente olha o entorno do mapa, olhando aquelas imagens do Amazon e outras de satélite, o que aconteceu no estado do Pará é uma devastação branca, um território branco, e essa massa de 800 mil hectares aproximadamente protegida e verde, e ao mesmo tempo tendo uma operação numa escala industrial dessa intensidade. Então o que isso revela? Que é possível ter modelos de negócio sustentável, mesmo de alto impacto, e a gente reconhece na nossa política de biodiversidade que a nossa atividade ela é paradoxalmente extremamente dependente da natureza e, ao mesmo tempo, impacta a natureza.
Então, nessa perspectiva e nessa jornada de 40 anos, a gente veio aprendendo, então, a olhar para esse bioma, a olhar para as pessoas que lá vivem, para evitar exatamente o que aconteceu no nosso entorno, que é produto da mineração ilegal, que a gente combate fortemente, da extração ilegal de madeira, da pecuária inconsequente, porque existem outros modelos sustentáveis de pecuária e outras atividades criminosas. O Beto Veríssimo, que aqui está conosco, tem falado que um dos dilemas, inclusive, da Amazônia é a economia da ilegalidade em todas as suas dimensões. Mas voltando para o tema aqui da palestra, então, nesse período, o que acontece? É criado lá atrás o Fundo Vale, como um instrumento de fomento exatamente a esse ecossistema da bioeconomia. São 16 anos de atuação, só grandes números, antes de entrar em um case mais específico que eu gosto de citar, foram 91 parcerias, porque eu acho que é outro conceito. Quando a gente fala de biomas, da importância da Amazônia, de Mata Atlântica, não dá para atuar sozinho. Nós temos que atuar em rede, juntando as diferentes organizações da sociedade civil. E nesse período a gente conseguiu apoiar e se articular com 91 parceiros em torno de cerca de 700 negócios de impacto, 60 mil famílias beneficiadas, 45 cadeias produtivas. Agora, como é que é a nossa atuação nesse modelo com o Fundo Vale que a gente vem evoluindo? Nós tivemos um primeiro momento, e aqui muito feliz de estar ao lado, inclusive, da Manioca e da Belterra, um primeiro momento onde o Fundo Vale se aproxima de coalizões. A AMAS, que era uma grande aceleradora, incubadora de negócios, a gente passa a apoiar a AMAS, que é de onde surge a Manioca, como um empreendimento da bioeconomia amazônica fundamental, que hoje é de referência. Ao mesmo tempo, a gente começa também a fazer ações diretas e nos aproximando, então, num momento que a gente assume, em 2019, um compromisso de proteção e recuperação florestal de 500 mil hectares, e aí sendo 100 mil de recuperação florestal. E aí a gente, então, faz um screening em torno de 300 iniciativas da bioeconomia, seleciona 7 e apoia 5. Uma delas, aqui, a Belterra, representada pelo Valmir Ortega, a gente começa a ter um debate, porque a gente não é um banco, um balcão de negócio, a gente é um agente que fomenta e que constrói de mãos dadas essas agendas. E a gente, então, Valmir, você topa ser a nossa prova de conceito da nossa meta florestal? Então, a gente inicia um modelo com capital paciente, com capital semente, para exatamente criar as condições iniciais, mas um capital relevante para que esse negócio avance, capital não apenas para plantio, mas também para a implantação de sistemas de governança, de sistemas de salvaguardas ambientais e toda essa modelagem. E a gente vai acompanhando o crescimento da Belterra. Num segundo momento, a gente, então, faz a nossa primeira operação de compra antecipada de crédito de carbono, aportando aí um capital aí já não mais com as primeiras características. E agora, num terceiro momento, onde a Belterra avança com o Fundo Clima, com o BNDES, a gente se associa num processo também alocando recursos na forma de garantia para a obtenção do apoio do Fundo Clima, conversíveis em créditos de carbono. Então, esse é um modelo que a gente vem atuando, tem a Caporã, tem a Inocas, tem vários outros, mas ele traduz um pouco uma visão de qual é o nosso papel enquanto empresa. Uma empresa, conforme eu disse no início, que olha para a natureza vendo a sua relação de dependência. Portanto, não é uma agenda ISD, é uma agenda necessariamente vinculada à própria perspectiva estratégica da permanência do negócio e, portanto, da permanência da natureza e, ao mesmo tempo, da capacidade da gente gerar um impacto líquido positivo, já descontando o impacto negativo mencionado, na forma de valor não apenas para acionistas, mas também para pessoas, sociedades e, principalmente, fomentando esse ecossistema para que ele seja um ecossistema economicamente ativo e, ao mesmo tempo, olhando no longo prazo, porque a mineração tem um ciclo, gere também uma menor dependência da nossa própria atividade econômica naquelas comunidades. Então, assim, olhando de uma forma mais genérica e citando 2 ou 3 exemplos, para não estourar mais o tempo, e começar aqui a nossa conversa, já que eu citei, inclusive, os nossos parceiros, eu acho que essa é uma visão importante. Porque hoje, muitas vezes, nas organizações, você tem grandes empresas apoiando na forma de patrocínio, mas estão, às vezes, distante dos desafios do dia a dia dessa construção. Você tem as organizações de fomento multilaterais, num momento, aliás, que o mundo
né, discute o multilateralismo para lá e para cá, não vou entrar nesse viés ideológico, e a necessidade, portanto, de você ser um ator presente, no nosso caso, até porque estamos no biomas, fincados no biomas há 40 anos. Obrigado. Obrigada, Hugo, por esse giro inicial aí pelas atividades que a Vale faz. Obviamente, a gente sabe, né, estamos aqui sucedendo a Expo IBRAM, que teve a oportunidade de dialogar sobre vários temas relacionados à atividade, à operação da mineração, mas aqui a gente está ampliando justamente a nossa conversa para entender também como uma empresa como a Vale dialoga com a Manioca, dialoga com a Belterra e forma, assim, a partir do que você falou, um ecossistema aí virtuoso, né, de que a gente possa, assim, vislumbrar novas economias. Valmir, já que você foi citado muitas vezes, eu vou passar a bola para você, justamente para você contar para a gente, né, como é que surge a ideia da construção da Belterra, mas especialmente com que tipo de economia esse tipo de empreendimento, negócio está dialogando, especialmente porque quando a gente fala em agrofloresta, a gente está falando em encarar também a Amazônia a partir das suas várias paisagens, várias possibilidades de uso, né, do solo e relação das pessoas com essa terra. Então, eu queria que você contasse talvez uma frase sobre a agrofloresta para essa turminha aqui que é mais jovem. Acho que vale a pena uma legenda. Tá ótimo, Lívia. Obrigado. Obrigado, Hugo, pela introdução. Já facilitou minha vida aqui. Basicamente, eu acho que o desafio, pensando em novas economias, e quando a gente fala de bioeconomia, que é um guarda-chuva novo, que olha para um recorte da economia, dentro da bioeconomia nós temos diversas possibilidades, né? Então, desde o uso de recursos naturais da floresta nativa, protegida, da floresta que existe, né? Que está em pé, como a gente diz, né? E tal. E aí tem uma cadeia enorme de produtos que podem ser utilizados. A Joana certamente faz uso na Manioca de muitos desses produtos, mas há uma outra oportunidade quando a gente fala de bioeconomia, que é olhar para o desafio da restauração florestal, ou seja, nós desmatamos no Brasil muito mais do que a gente deveria desmatar, e a gente desmatou em áreas que não deveriam ter sido desmatadas, porque eventualmente nem tem potencial produtivo adequado. Muito do que a gente desmatou hoje está em áreas de baixíssima produtividade, né? Estudos da Embrapa e de outros órgãos de pesquisa indicam que nós temos mais de 80 milhões de hectares de pastagens degradadas, com algum grau de degradação. E quando a gente fala de degradação, a gente está falando tanto ambiental, de perda de solo, assoreamento de rios, de corpos d'água e tal, mas a gente também está falando de degradação econômica, ou seja, são áreas que produzem muito pouca rentabilidade por hectare. Numa pecuária degradada de baixíssima produtividade, nós estamos falando de R$200, R$300 por hectare ano produzido naquela área. Então é ao mesmo tempo um mega problema ambiental e um mega problema social e econômico, porque não gera riqueza, não gera prosperidade para as pessoas que dependem dessa atividade. E quando a gente fala de 80 milhões de hectares, a gente às vezes não tem muita noção de tamanho quando fala em milhões e milhões e milhões, mas nós estamos falando de 80 hectares é quase o tamanho da Bahia inteira, né? A Bahia tem 90 milhões de hectares, né? Então é uma Bahia inteira de áreas degradadas, aproveitando que a gente está aqui na Bahia. São 3 estados de São Paulo, né? É uma Alemanha e meia de áreas degradadas que nós temos no Brasil. Então, imagino que é a oportunidade que nós estamos perdendo de tornar essa área mais produtiva e tal. E quando a gente fala de restauração florestal, no geral, a gente tem uma ideia de que restauração florestal é simplesmente fazer a floresta voltar sem um potencial econômico associado. E eu acho que a grande novidade que a gente tem agora, quando a gente fala de novas economias, é que, de fato, restauração florestal, depois de décadas ou muito tempo se discutindo essas oportunidades, hoje isso é uma realidade, né? A Belterra é uma prova disso, mas um monte de outras empresas, algumas que estão aqui também são prova disso, Green, Mombac e outras, olhando por abordagens diferentes, olhando para a oportunidade de trazer a floresta de volta em diferentes formatos. Obviamente nunca será a mesma floresta que foi destruída, tem perdas de serviços ecossistêmicos que jamais serão restaurados, pelo menos no horizonte de uma vida humana, né, de 50, 80 anos, e, portanto, há perdas irreparáveis, mas é óbvio que a gente pode reconstituir numa floresta, numa agrofloresta, um conjunto de serviços ecossistêmicos, serviços que a natureza provê, de conservação da biodiversidade, de estoque de carbono, de proteção de solo, de proteção e conservação de água. Ou seja, todos esses serviços a gente consegue prover a partir de uma floresta restaurada. E ao restaurar a floresta, a gente tem múltiplas possibilidades também, né? Nós, na Belterra, trabalhamos com um desenho de restauração, que é o que a gente chama de restauração produtiva, e que aí a gente chega nas agroflorestas, que a Lívia já citou. Então, quando nós estamos falando de agrofloresta, nós estamos falando de uma combinação que mistura espécies florestais, nativas e tal,
com espécies de uso econômico, de ciclo curto, com espécies agrícolas, como nós chamamos. Então, banana com mandioca, com floresta, feijão com floresta e etc. Um conjunto de combinações possíveis. No caso da Belterra, nós também atuamos aqui na Bahia, né? Então a gente atua muito fortemente na Amazônia. O Pará é o estado de principal atuação da Belterra, mas aqui na Bahia a gente também atua, porque Mata Atlântica, esse pedaço da Mata Atlântica que nós temos na costa baiana, é muito similar com a Amazônia em termos de chuva, de solo, de biodiversidade, de um conjunto de atributos naturais. Há muita similaridade ambiental e tal, e portanto também em termos de modelo produtivo, quando a gente fala de restaurar a floresta, a gente tem oportunidades muito similares aqui na Mata Atlântica do que a gente tem no Pará, o que a gente tem na Amazônia, né? E neste caso, o que a gente tem olhado ao escolher a agrofloresta como um vetor, né, o nosso modelo de restauração florestal, porque na nossa visão a agrofloresta é o melhor equilíbrio entre trazer biodiversidade de volta, trazer serviços ecossistêmicos, serviços naturais de volta, com um impacto social relevante, com um impacto econômico relevante, com produção de alimentos, que é outro grande desafio que nós temos, né? Então, ou seja, produzir alimento saudável em larga escala, provido de produção sustentável, com comunidades, com produtores e tal, produtores locais, pequenos, médios e tal, é um grande desafio ao pensar os sistemas alimentares globais. E a agrofloresta consegue equilibrar esses dois benefícios, né? Ela não é tão potente quanto uma restauração ecológica para efeito da biodiversidade, mas ela é muito mais potente, né, do ponto de vista de impacto social, do ponto de vista de impacto econômico. Então, na Belterra é esse equilíbrio que nós buscamos e essa trilha que a gente vem desenvolvendo para criar, para ajudar a criar, né, junto com o Vale, com o Manioca, com um conjunto de outros atores que atuam nesse campo, essa nova economia da restauração florestal no Brasil, que é um cardápio imenso de oportunidades e possibilidades e que o Brasil pode ser um mega jogador nessa agenda global de oferecer isso que a gente chama de soluções climáticas baseadas em natureza. Como que a gente gera uma solução para o clima, para reequilibrar o clima, para estocar carbono e etc., a partir de soluções da natureza. Restaurar a floresta certamente é um dos meios disponíveis hoje mais baratos e mais efetivos que nós temos. Muito bom te ouvir sempre, Valmir, aí com um ânimo, entusiasmo de quem está encarando essa era, talvez esse século, como uma era que a gente tem que conciliar tanto esforços, né, e práticas de conservação, mas ao mesmo tempo recomposição de muita coisa que a gente degradou lá para trás. Então é sempre muito bom te ouvir aí como é que a gente vai criando as engrenagens. E me parece, Thiago, que a engrenagem da inovação talvez seja um componente que importe muito aí para atividades nos campos que o Valmir descreveu. Ao mesmo tempo, depois vou querer, na sequência, já ouvir Joana. A gente está falando de inovação a serviço de novas economias. Thiago, eu queria que você falasse então um pouquinho sobre o sentido da inovação, ou especialmente da bioinovação, que é justamente o campo aí onde você navega melhor nesse nosso contexto aqui de imaginar como é que a gente está compondo esses sistemas de produção e econômicos. Perfeito, Lívia. Primeiro, cumprimentar todos. Um prazer enorme estar aqui com vocês. E eu vou começar, Lívia, com a tua pergunta. Você começou o nosso painel falando, né, por que a gente precisa de novas economias, né, e como ficam as velhas economias, o que a gente pode aprender. Então, para a gente começar essa discussão aqui, trazer essa visão da inovação, vou trazer algumas informações que são bastante relevantes, considerando aí mega tendências, tá? 2050, bom, primeiro, inegavelmente, a gente está vivendo um período de mudanças climáticas, né? 2050, a população global ela vai atingir 9,7 a 10 bilhões de habitantes, né? Atualmente, 75% das emissões globais elas vêm da queima de combustíveis fósseis, né? Com essa população aumentando, nós teremos uma demanda de pelo menos 50% por alimento, tá? Pelo menos 30%, aí dependendo da fonte, vai de 30% a 50% de energia, né? O que, obviamente, vai levar, né, a mais emissões. Por outro lado, os desafios hoje das mudanças climáticas, eles estão levando, né, a dificuldades, as crises, né, os eventos climáticos extremos tendem a reduzir em 2050 a perspectiva é que por ano a gente tenha de 20% a 40% da perda de produção agrícola no mundo.
Então a gente está entrando num caminho que parece não ter solução, né? A população vai crescer, eu tenho que ter mais alimento. Para ter mais alimento, eu tenho que ter maior produtividade, mas a tendência é que a gente tenha uma redução aí de 20% ou a gente tem uma perda aí de 20% a 40% na produção. Ao mesmo tempo, eu preciso de mais energia, né? E a gente tem uma outra situação que é o envelhecimento da população. Então, quando a gente pensa em 2050 ainda, 1/6 da população global vai ter mais do que 65 anos, né? Isso leva também a um aumento de doenças crônicas, né? E, obviamente, quando eu estou trazendo as questões de produção de alimentos, eu preciso abrir novas áreas para a produção de alimento, né? Eu tenho um maior contato com animais silvestres e aí eu aumento também a chance de pandemia. 75% das doenças potenciais hoje, né, para novas pandemias, eles são de contatos com animais. Então, veja, é uma situação bastante delicada que a gente está vivendo e, obviamente, o mundo precisa se alimentar. A demanda por energia, por alimento e por recursos industriais também aumenta, né? E aí vem essa questão. A bioeconomia, e a inovação aplicada, né, à bioeconomia, ela vem como solução para esses grandes problemas. Tá? Não há solução, a única solução, a bala de prata, mas como uma solução viável e que precisa ser realmente explorada. Quando a gente pensa em aumento de produtividade, tá? A inovação, a bioinovação, ela pode, primeiro, produzir variedades, né, mais produtivas que permitam aumentar a produção de alimentos sem, né, aumentar a quantidade de área plantada. Segundo, nós temos uma situação onde, com as mudanças climáticas, por exemplo, a perspectiva, se a temperatura global subir 2 graus, né, isso é global. No Cerrado brasileiro, tá, a expectativa é que essa mudança de 2 graus no planeta eleve a temperatura do Cerrado brasileiro em 8. E aí, toda a agricultura que foi desenvolvida para o Cerrado, ela não está adaptada, né? Então, a gente teve todo um processo, né, de desenvolvimento de variedades para o clima, né, da década de 70, 80, 90 e atualmente, mas ela também não vai estar adaptada. Então, ela permite também desenvolver cultivares resilientes, desenvolver cultivares que possam ser aproveitados em áreas degradadas hoje, áreas marginais, né, e fornecer a bioenergia, obviamente aproveitando os resíduos. Então você consegue produzir a partir dos biocombustíveis avançados, onde eu vou aproveitar resíduos agrícolas, por exemplo, que hoje não são aproveitados para a produção, né, de energia, e aí eu tenho também a redução de emissões, tá? No caso de análise, assim, 60% hoje, tá? Hoje, atualmente, 60% dos insumos industriais hoje já podem ser produzidos por matérias-primas de base biológica. 60%. Quando eu pego somente no Brasil, tá, a utilização de biomassa para a produção de químicos, ela pode dobrar a participação do Brasil na matriz química global. Hoje a gente é responsável por 3% da produção de químicos no mundo. A gente pode chegar a 6% da produção, com 60% desses químicos produzidos a partir de biomassa. Poxa, mas eu vou usar biomassa, vai competir com alimento? De jeito nenhum, né? Aí é a questão do resíduo, né? Onde que eu vou conseguir o resíduo, seja de cana-de-açúcar, seja de casca de eucalipto, seja da palha do milho, né? Esses resíduos que são aproveitados. Então aqui a gente começa a ver, né, a bioeconomia realmente como uma grande solução, a inovação na bioeconomia como uma grande solução. E aí, já que a gente está em tempo de COP, né, toda vez que eu tenho a produção a partir de recursos biológicos, eu tenho a planta crescendo no seu ciclo normal, a captura de carbono, eu tenho produtos com menor emissão, a geração dos créditos de carbono que podem ser vendidos, né, comercializados, e para aqueles países que não têm condição de reduzir as emissões, eles vão comprar créditos florestais ou podem comprar esses créditos da indústria,
Além do que, para reduzir as emissões em seus países, eles precisam também buscar produtos com menor intensidade de carbono, porque isso também vai contar nas NDCs. Então, nesse ponto, eu também ganho duas vezes. Como ficam as velhas economias? As velhas economias vão continuar existindo, né? Com uma demanda, com esse aumento de demanda, né, obviamente, a gente não fala em acabar com ninguém. Eu acho que é ilusão pensar que o petróleo nunca mais vai ser utilizado. Não, de maneira nenhuma. Ele vai continuar sim, né? Mas a dependência por ele vai diminuir na proporção em que a população cresce, em que a demanda cresce. Então, são essas grandes alternativas que a bioinovação, a bioeconomia pode trazer. Então, para a gente começar aqui com essa sua primeira pergunta, eu passo aqui para a gente seguir e a gente desenvolve melhor. Muito rico te ouvir, Thiago, porque dá para a gente sentir a amplitude também, né, das temáticas que a bioeconomia, obviamente, aborda. A gente sabe aí de uma discussão semântica, mas também prática, né? O que é bioeconomia, as bioeconomias, a sociobioeconomia. Mas muito legal te ouvindo falar sobre adaptação às mudanças climáticas, que dialoga com produtividade até bioenergia, ou seja, estamos falando de um arco muito amplo aqui. E queria localizar um pouquinho a mandioca nesse grande arco. Joana, vai ser muito bom te ouvir falando sobre mandioca, de onde é que surgiu essa ideia, como é que ela se conecta com esse ecossistema aqui, considerando que ela já foi citada algumas vezes, e seu papel, né, de imaginar como é que essa economia que a mandioca propõe para a região amazônica pode ser mais um dos vetores para que a gente possa, de novo, ter prosperidade para a região. Obrigada, Lívia. Olá a todos. A mandioca, ela é uma indústria de alimentos, né? E aí, num primeiro momento, fica, mas é bioeconomia se é a indústria de alimentos? É que, na verdade, são alimentos que vêm da Amazônia, que vêm da floresta. E a gente gosta de falar assim, que não é só uma indústria, né? Porque a gente não só produz, mas a gente também gera impacto socioambiental positivo. E aí começa a ser diferente. E isso, durante muito tempo, me incomodou, porque no começo as pessoas perguntavam o que era a mandioca. A mandioca tem 10 anos. Vai fazer 11 daqui a alguns dias. E aí eu dizia que era uma indústria, mas não é uma indústria tradicional. Então, a partir do momento que a gente se entendeu como um negócio de impacto socioambiental, a gente começou a perceber, e aí lá atrás isso, que o problema hoje nas economias tradicionais não é o que se faz, mas como se faz. E o que a gente se propõe a fazer na mandioca é fazer um pouco diferente do que é feito, para que, enquanto negócio, a gente tenha resultado financeiro, mas também a gente não traga os problemas que os negócios tradicionais têm trazido, que eu acredito que seja o grande problema da humanidade, né? A gente se focou muito no financeiro, em trazer resultado financeiro, e esqueceu dos outros impactos negativos, que quando a gente foca numa coisa só, e aí, trazendo aqui a fala do Valmir, o equilíbrio nesse processo é fundamental. Não adianta também a gente olhar para o outro lado e falar, vou focar aqui só no ambiental agora e esquecer o financeiro, porque senão não sustenta. Então, acho que o grande desafio é encontrar esse equilíbrio. E aí, o que a gente faz na mandioca? A gente produz alimentos a partir dos ingredientes e dos insumos da biodiversidade amazônica. Alguns alimentos que tem no resto do Brasil, como a mandioca, que é amazônica, mas se espalhou pelo Brasil, né, desde que, antes até dos portugueses chegarem aqui. Mas também outros ingredientes, como o cumaru, como o jambu, como a pimenta cumari do Pará. Então, são todos ingredientes que vêm da floresta e que também vêm da cultura alimentar amazônica, que é um outro coeficiente desse processo. A gente questiona muito assim, o modelo, né, produtivo brasileiro, especialmente na área do alimento, mas em outras coisas, onde a gente acaba desenvolvendo muitas soluções baseadas em insumos ou ativos que não são brasileiros, que não são nossos. A soja, por exemplo, é um exemplo, né? A gente se orgulha hoje de ter uma boa parte da nossa produção agrícola baseada em soja, e a gente se esforçou para adaptar essa soja para o nosso território para poder produzir para o mundo uma coisa que não é nossa. E a gente tem uma diversidade gigantesca de bioativos brasileiros, amazônicos no nosso caso, mas de outros biomas, que a gente nem sequer dá valor. Não a gente, porque quando a gente olha para as comunidades tradicionais ou para os mais antigos, todo mundo dá valor, né? Aqui vocês vão falar sobre umbu,
né? Quem não gosta de umbu? Talvez os mais novos já não tenham essa conexão, mas os mais antigos têm, os povos tradicionais têm. Assim como lá na Amazônia a gente fala do bacuri, né? Então, o que a mandioca se propôs a fazer é olhar para esses ingredientes, reconhecer que eles têm valor, porque eles são importantes para a gente que está lá e que o resto do mundo precisa conhecer. Como que a gente vai fazer isso? Industrializando esses alimentos, transformando eles em tucupi, em farofa, em molho de pimenta, em shoyu amazônico, que é um produto que ele vem de uma cultura tradicional, mas que tem esse nome aí para poder as pessoas despertarem interesse e quererem conhecer. Então, a gente transforma esses alimentos em produtos que estão no supermercado, porque o nosso sonho grande é que esses alimentos cheguem no dia a dia de todo o Brasil. Porque se a gente consome molho de tomate, que veio de uma cultura, o tomate até é da América, né? Mas quem apresentou ele para a gente foi a Itália. Se a gente consome shoyu, que vem lá do Japão, se a gente consome azeite, que vem lá da Europa, por que a gente não pode consumir tucupi, que é do Brasil, mas que às vezes a gente nem sabe o que é? Então, é essa provocação que a mandioca faz de produzir, e aí tem vários desafios nesse processo, porque são produtos que, em geral, são produzidos artesanalmente, que têm cadeias produtivas, né? Os fornecedores muitas vezes não estão profissionalizados, então a gente tem que apoiar a profissionalização desse fornecedor para que ele entregue uma matéria-prima para a gente de qualidade, para que a gente possa processar. A gente tem que desenvolver a tecnologia para processar isso de forma industrial, que não existe. E, no final, a gente também tem que apresentar esse produto para o mercado, porque o Brasil, que é quem a gente quer que consuma esse alimento, não conhece esses alimentos. Então, os desafios não são poucos, não é um trabalho fácil, mas aqui eu trago também uma outra provocação. A gente não vai mudar o mundo se a gente não se desafiar a fazer diferente. A gente só vai conseguir ter os resultados que a gente precisa, não é nem que a gente quer, né? Que a gente precisa, se a gente mudar o modelo. E para mudar o modelo, a gente tem que se arriscar, a gente tem que buscar novas soluções, a gente tem que sair do lugar. Se a gente ficar acomodadinho aqui, só vai piorar, porque ladeira abaixo a gente já está indo, né? Então, e a gente fala muito sobre isso na mandioca, né? E procura encontrar os parceiros certos para ajudar a gente a fazer isso também, porque a gente não é rico, né? Então a gente precisa de investimento, a gente precisa de pessoas, e aí desenvolver pessoas também é um desafio. A gente, na Amazônia, tem esse desafio. Até porque é um modelo novo também, então é fácil achar pessoas que trabalham em indústria, mas com esse modelo que a gente quer também não é muito fácil. Mas a gente tem conseguido, né, nesses 10 anos, mostrar que é possível e incentivar também, né? E a gente faz isso também dialogando, estando em lugares como esse. Porque se a gente estivesse fazendo isso lá e na hora que as pessoas nos perguntassem, como vocês fazem? A gente dissesse, não vou te contar porque é algo que eu descobri sozinho e aí agora também eu vou ficar para mim, a gente não ia conseguir fazer com que isso se ampliasse, né? Então, tá em momentos como esse, ajudar a fundar a Sobio, que é uma associação de negócios da SócioBio, que hoje já tem 130 negócios. Hoje, esse ecossistema de indústrias, e aí não só de alimento, mas de moda, de móvel, de bijuteria, ele está se desenvolvendo muito na Amazônia. A gente já tem mapeados, né? O último dado que eu recebi são 800 negócios nesse modelo de pequenas empresas, startups, que é um termo que eu não gosto muito, mas que é o mais usado, que estão nascendo e se desenvolvendo, gerando renda, mantendo os jovens na região, porque também é um outro desafio, né? A gente, quando a gente é ambicioso, quando a gente quer mais, a gente acaba querendo ir para o Sudeste, porque muitas vezes onde a gente está, a gente não vê oportunidade. E quando a gente gera esse ecossistema lá, a gente está segurando essas pessoas, porque elas começam a ver oportunidade no território. Então, é o que a mandioca tem feito. E aí, a Vale, o Fundo Vale, né, apoia e está conectado com a gente de várias formas, porque é através do Fundo Vale que deu esse capital inicial para a gente começar junto da Mais. Hoje a gente está assinando um contrato com o ITV de pesquisa, né, para entender melhor todo esse processo industrial lá do tucupi, que tem um monte de coisa legal para ser descoberta que nunca ninguém pesquisou. A gente tem iniciativas culturais também voltadas para essa questão do alimento amazônico, que é outra vertente.
Então, são muitas coisas que vêm acontecendo. Já tentamos alguns arranjos, né, Valmir, para essa mandioca aí também a gente se conectar a partir dela. Porque é isso, assim, para fazer diferente também precisa de muita gente junto, né? E eu vejo que esse painel aqui traz essa visão, né, dos diferentes atores e como eles estão... Porque não é uma solução só, são muitas, né? E muitas ideias também que viram soluções e outras não, né? Adorei, Joana, obrigada, que você já foi começando a levantar aí alguns dos desafios, né, que significa colocar de pé novas economias, mas sempre muito bom te ouvir aí trazendo essa riqueza, né, que vai da observação desde como é que a gente produz as coisas na região amazônica, mas com uma pitada de cultura que a gente sabe que isso que importa, né? Jovens que vão ser formados para se imaginarem trabalhando nas novas economias, que mão de obra, né, que força de trabalho a gente vai ter para colocar isso de pé. Mas queria começar a abordar agora a parte mais vazia do copo, que já fizemos esse esforço gigantesco aí nas últimas décadas de imaginar e concretizar muito dessa discussão desse painel e também o tema geral dessa conferência, mas a gente tem desafios ainda pela frente, certo? Valmir, queria começar com você, para que você contasse um pouco para a gente, né? Se a gente já percorreu esse caminho todo, o que falta para a gente ser mais ambicioso e, obviamente, atingir mais hectares restaurados, mais sistemas agroflorestais implementados, desde o olhar para as pessoas até a forma como a sociedade se relaciona com a natureza, né? Então, começo com você aí. Perfeito, Lívia. Eu acho que foi um gancho bom, porque a Joana reforçou muito esse lado da parceria, do ecossistema, né? O papel que a Sobil está criando, está fortalecendo e potencializando no campo dos negócios associados à bioeconomia. E eu acho que esse é o nosso grande desafio daqui para frente, né? Ou seja, nós temos um ecossistema de negócios novos da bioeconomia nascendo, em alguns lugares mais amadurecidos, mais visíveis, mais potentes e tal, em outros ainda nascente, etc. Quando a gente fala do campo da restauração, que é o campo que eu atuo mais fortemente agora, é um campo que é muito dependente de investimento, de capital, num volume muito grande. A gente está falando de milhões de hectares, centenas de milhares de hectares. Portanto, a gente está falando em bilhões ou centenas de bilhões em investimento necessário nos próximos anos. São números que estão acontecendo agora, que eram impensáveis de acontecer há 5, 6 anos atrás. Então, quando a gente foi criar a Belterra lá em 2019, 2020, eu me lembro de uma reunião na Vale que a gente fez uma tabela, Hugo, na parede, assim, com a equipe, e a gente projetou captar X milhões em 4, 5 anos, né? Naquele dia eu saí daquela reunião com a síndrome do impostor. Eu falei, cara, será que eu não estou vendendo um sonho meio falso aqui, que não dá para captar esse dinheiro porque o mercado não está pronto, não está as condições? Hoje, 5 anos depois, a gente ainda está na jornada de crescimento, sofrendo brutalmente para subir a ladeira, mas a gente captou 3 vezes mais, né, do que aquilo que a gente botou naquela planilhinha lá. E o que a gente tem contrato firmado de investimento nos próximos 4, 5 anos são quase 10 vezes aquilo que a gente brincou numa planilhinha na parede, né, e tal. Então, assim, imaginar que num prazo muito curto, de 4 ou 5 anos, a gente viu nascer um ecossistema de investimento em restauração florestal. Esses dias eu estava participando de uma mesa com o BNDES, de um evento, e eu comentei aleatoriamente, assim, porque eu não lembrava dos números exatos, que o BNDES investiu agora, recentemente, somando Fundo Clima e Fundo Amazônia, entre recursos não reembolsáveis do Fundo Amazônia e recursos reembolsáveis do Fundo Clima, eu citei que era assim, algo acima de 2 bilhões de reais. Aí no evento, era um evento online, tinha uma funcionária do BNDES, ela me mandou no chat uma correção, Valmir, foram mais de 3,4 bi de investimento entre recursos não reembolsáveis dos editais do Fundo Amazônia, editais de 450 milhões, de 150 milhões para assentamento, 150 milhões para terras indígenas em restauração, os contratos todos do Fundo Clima, né? O Fundo Clima está com uma carteira de, vários que já foram aprovados, foram 6 contratos aprovados, mas 9 que estão em aprovação, vão ser anunciados alguns agora na próxima semana. São contratos de 100 milhões, de 80 milhões, de 250 milhões e etc. Então são contratos para a restauração florestal, para a economia da restauração florestal, que a gente não via acontecer alguns anos atrás, a partir de um banco público, né, de fomento, de investimento e etc. E tal. Então, assim, olhando para o setor de investimento privado, né, e tal, eu acho que está andando mais lento do que a gente gostaria. Eu acho que aqui tem um desafio, né, do campo do investimento privado no Brasil, olhar para essas oportunidades dessa nova economia e, de fato, dar atração em termos de volume de investimento e etc. É um investimento de risco, né, é um investimento de longo prazo, né, ou seja, é um investimento que tem um retorno mais alongado. A gente tem uma tradição no Brasil, depois desse histórico todo das últimas décadas de inflação, de economia tumultuada,
de olhar muito investimento no curto prazo, né? Tem uma cultura muito curto prazista do mercado financeiro brasileiro. Mas a gente está vendo o amadurecimento dos fundos, dos bancos privados, olhando para essa agenda cada vez mais intensiva. Entre o primeiro contrato de garantia que a gente começou a discutir 2 anos atrás e um contrato que a gente acabou de firmar, ou quase firmar agora nas próximas semanas, as mudanças mudaram, as condições do contrato mudou brutalmente. E o que permitiu mudar as condições do contrato é a confiança do setor bancário para esse tipo de negócio mudou. Em questão de 1 ano e meio, 2 anos. Ou seja, a percepção do mercado está mudando sobre essas oportunidades ligadas à restauração florestal, ligada à cadeia dos créditos de carbono, ao mercado de carbono, agora o Brasil com o mercado regulado. Então, eu acho que esse é o grande gap, o grande buraco que a gente precisa preencher, Lívia. Ou seja, fortalecer os elos de um ecossistema de investimento em restauração florestal. E esses elos passam pelo poder público, né? Então tem espaço para a regulação ser melhorada, espaço para fortalecimento do mercado regulado brasileiro se estabelecer nos próximos anos de forma robusta e impulsionar esse mercado. A mesma forma, regulação para que a gente possa ter um mercado de carbono aberto para transação internacional, uma boa regulamentação do artigo 6, né? Da gente poder transacionar esses créditos entre os países, né? Toda a parte de investimento público, né? Quer dizer, não apenas BNDES com Fundo Clima e tal, mas FINEP, né? Todo um campo de inovação que já está em jogo, né? Vários editais bastante desafiadores do FINEP em bioeconomia, olhando para como potencializar, editais de bilhões de reais. Então a gente está começando a falar de cifras para esse campo, no âmbito de escala. Tem um campo do investimento privado que precisa ser desenvolvido e que eu acho que esse está andando. A gente gostaria que fosse uma velocidade um pouquinho maior, mas está indo, e etc. E, finalmente, um outro lado dessa equação, que é a movimentação na sociedade civil, nas comunidades, né? E aí os próprios editais do BNDES, por exemplo, do Fundo Clima, têm mobilizado imensamente associações locais, associações indígenas, associações de comunidades quilombolas, de assentamentos rurais. Então, tem um movimento social a partir de projetos baseados em comunidades que tem crescido brutalmente nesses últimos anos. E eu acho que essa equação, né, entre o mercado potencializando investimento, o setor público melhorando regulação e aportando recurso diferenciado, e a sociedade se mobilizando para criar soluções baseadas e localizadas em comunidades, em interesses locais, é o que vai potencializar esse ecossistema de restauração florestal crescer nos próximos anos. Ou seja, precisamos de muito ainda, né, Valmir? Acho que até a velocidade da fala, a gente vai empilhando muitas coisas, mas é isso aí. Acho que todos estamos muito empenhados em fazer isso acontecer. Vou passar para a Joana só porque acho que tem um diálogo direto aqui, porque a gente está falando justamente das condições para que novas economias emerjam do ponto de vista de quem está empreendendo, né, de quem está dando as caras. Então, Joana, queria ouvir um pouquinho de você, porque depois acho que tem uma virada importante aqui que tem mais a ver com ciência, pesquisa e inovação. Então, a gente vai para a Joana e acho que numa escala diferente também, né? Não sei se escala, mas talvez numa circunstância diferente do Valmir, né? Num arranjo diferente que entrega valor para a sociedade de forma diferente. Como é que você tem visto os desafios? Inclusive, escala é uma palavra que acho que a gente devia tirar do dicionário, porque quando fala de Amazônia, porque isso deixa a gente meio tonto. Não que ela não seja necessária, mas talvez não seja o momento de falar sobre isso, né? Porque ainda tem muitas coisas a serem testadas para poder chegar no momento da escala. Acho que o primeiro desafio é a gente acreditar. E eu trago isso aqui porque, às vezes, é tanta gente dizendo que não dá para fazer que a gente acredita e simplesmente não faz. Se eu tivesse acreditado nisso lá no começo, eu não teria feito. Então, eu motivo muitas pessoas a, quando você tem uma ideia e você acredita naquilo, estuda, obviamente, para não sair fazendo de qualquer jeito, mas tenta. Não desiste, não, porque é muito mais fácil desistir do que fazer, né? Ainda mais fazer o diferente. Depois do acreditar, eu acho que no ambiente da Amazônia, a gente tem um desafio que é preparar as pessoas do território para esse desenvolvimento econômico também, né? A própria mandioca, a gente passou já por 3 ciclos de investimento. Em nenhum momento deles a gente estava pronto, totalmente pronto. Mas a gente foi se preparando. Quando a gente entendia que tinha ali um desafio, a gente foi lá, estudou, entendeu, buscou ajuda, pediu ajuda para quem sabia, para ensinar a gente a fazer, para poder alcançar e estar preparado para esse investimento que ia chegar. E tem um terceiro espaço que é do próprio, seja a política pública, da iniciativa privada, do capital, que é de entender mais o território. Eu acho que são gargalos, assim, porque a gente pode se preparar mais? Pode.
Mas esse capital também precisa se adaptar ao território. Porque o modelo de desenvolvimento que vai acontecer lá na Amazônia não é o mesmo que aconteceu no resto do mundo. Até porque, se for, vai destruir o território. Então, tem desafios que são novos da região, que podem servir para outras regiões do mundo, inclusive, mas que a gente ainda precisa entender esse equilíbrio de forças. E se o capital não se adaptar a isso, ele só vai querer repetir o modelo que já existe. Então, do ponto de vista de gargalos, eu acho que são esses. No geral, né? Quando a gente entra no alimento, que é o meu ambiente, eu acho que tem diversos desafios aí no Brasil, especialmente, porque a gente tem legislações que não estimulam a produção culturalmente adaptada. E aí a gente precisa rever algumas questões nesse aspecto, porque a gente acaba impedindo que esse modelo que para muitos, né, que olham sempre para a escala, grandes negócios, que acham que as soluções só estão pautadas nos grandes, inviabiliza que os pequenos se desenvolvam e estimula a tal informalidade. Por quê? Porque as regras, elas estão numa régua tão grande que o pequeno, nem que ele queira, ele consegue alcançar. E aí ele tem duas soluções, ou ele desiste ou ele vai para a informalidade. Então, se a gente quer que essa mudança aconteça, e eu acredito muito em modelos múltiplos, como o Valmir falou, não existe só um modelo de agrofloresta, existem diversos modelos. Não existe só uma solução e não é só o grande nem só o pequeno, mas que é o equilíbrio de tudo isso, é realmente um ecossistema diverso que vai fazer essa solução. E hoje o Brasil precisa se desafiar, isso é um grande gargalo, para olhar o pequeno, entender o poder de escala que esse pequeno tem. Na Manioca a gente fala muito sobre isso. Quando as pessoas perguntam para a gente sobre escala, a gente fala assim, eu produzo mandioca. Eu não produzo, né? Eu compro mandioca, eu estimulo a produção. Se eu for estimular um pequeno produtor se tornar grande para me fornecer, isso vai ser ruim para a floresta. Porque para ele crescer, ele vai ter que derrubar a floresta que está no entorno dele. Não é mais fácil eu estimular um monte de pequeno a me fornecer? Mais fácil não é. Para mim não é. Porque eu tenho que organizar uma rede de fornecedores. Mas para o ambiente é o ideal. Então, a gente precisa rever esse modelo mono, grande, porque para a Amazônia, pelo menos, em alguns lugares pode ser que ele funcione. Por exemplo, para a restauração, que já tem uma área degradada gigante, ele pode ser útil. Mas para outras regiões, ele é devastador. E esse é um grande gargalo, porque o modelo mental da maioria das pessoas que pensam soluções, seja para a Amazônia, seja para o Brasil, é do um só, né? É do mais fácil. E a Amazônia não é um território fácil. Se a gente não entender isso e não quiser se desafiar, a gente não vai encontrar as soluções que ela precisa. Muito bom, Joana, obrigada. Hugo, me parece que tem uma camada da visualização que a gente precisa fazer na Amazônia que diz respeito a um pouco do que a Vale tem encarado como desafios que precisam ser enfrentados. Esses desafios me parece que flertam no campo do que, por exemplo, o ITV, né, Instituto Tecnológico da Vale, tem promovido aí nos últimos anos, e descobertas que a gente precisa fazer. Joana fala muito sobre como é que a gente vai entender o território, significa entender pessoas, relação entre pessoas, mas também como é que a natureza se comporta e os ativos que estão dentro dela, né? Estou falando da biodiversidade, por exemplo, aqui. Ao mesmo tempo, a Joana falou de algumas coisas que são de difícil observação. Me parece que também vocês estão tentando avançar um pouquinho nesse campo. Conta um pouquinho para a gente do trabalho que vocês têm feito, que justamente tenta colocar mais elementos a serviço dessa imaginação das novas economias. Obrigado, Lívia. De fato, eu acho que a questão do conhecimento, na perspectiva de pesquisa do bioma amazônico, ela é fundamental. Ela é uma questão, inclusive, geopolítica. É uma questão que está dada, né? Uma discussão, vários países do mundo olhando para esse valor de biodiversidade, esse valor intrínseco da natureza, e no caso da Amazônia. A gente mantém na Amazônia, em Belém especificamente, o ITV, o Instituto Tecnológico Vale, também há 15 anos, mais ou menos. Tem cerca de 40 pesquisadores com 5, 6 linhas de pesquisa. Mas, ultimamente, a gente vem vocacionando, a Joana, inclusive, citou aqui uma parceria que estamos para assinar, exatamente para colaborar nos estudos para o aprimoramento, né, genômico, genético, enfim, de cadeias produtivas importantes da Amazônia. E aí, recentemente, conversando com o Mauro, presidente do ICMBio, veio uma ideia
de que a gente poderia fazer algo um pouco mais estratificado, um pouco mais organizado. E surgiu um projeto que é uma parceria do ICMBio com o ITV. A gente está investindo 26 milhões de dólares em 4, 5 anos. Mas, na verdade, ele é uma grande aliança. Aquilo que eu falei no início. Não é possível atuar sozinho em nada na Amazônia. E é uma das maiores iniciativas da ciência colaborativa do Brasil hoje, envolvendo 280 pesquisadores, 107 instituições, universidades brasileiras e internacionais, 14 centros de pesquisa e de conservação do próprio ICMBio. E qual é a meta? Mais do que a meta, o que a gente já está conseguindo fazer é o sequenciamento de 4.373 amostras. 1.481 já foram realizadas até agora o sequenciamento, incluindo 32 genomas de referência, 477 genomas populacionais, 1.479 códigos de barra. Isso equivale a um sequenciamento genético de 514 espécies da biodiversidade brasileira. E são espécies, muitas delas, ligadas a essas cadeias produtivas da bioeconomia de uso comercial, como, por exemplo, cacau, pirarucu e várias outras. Então, isso é um valor incalculável. Tem uma outra iniciativa do nosso grande cientista e nosso pai de todas as discussões científicas do Brasil, Carlos Nobre, que é de integrar o conhecimento tradicional da Amazônia com o conhecimento avançado da ciência 3.0, 4.0, que a gente também está apoiando, e outras iniciativas, agora recente até com o Instituto Arapiaú e outras. Quer dizer, a gente entende que esse campo da ciência, do conhecimento, estou vendo aqui que tem muita garotada, muito jovem aqui, eu acho que é uma perspectiva de geração de valor para o Brasil e para essa agenda da biodiversidade brasileira, que é o conhecimento que se traduz em valor de produção, em valor de mercado, em diferenciação. Tem, por exemplo, uma molécula ativa, a pilocarpina, que a gente está estudando também a partir do jaborandi, que ela é uma molécula ativa patenteada nos Estados Unidos para uso em colírios. Então, isso tudo vem da Amazônia. Então, nós temos que trabalhar essa perspectiva também de ciência e da Amazônia. E queria colocar uma segunda vertente, não agora do ITV, saindo para um outro campo, que é também uma outra parceria com o ICMBio, mas o foco dela, não para falar da iniciativa, que é das populações que vivem nas unidades de conservação. São pessoas que vivem em áreas protegidas e que têm uma sociobioeconomia e que, portanto, precisa ser apoiada. E aí a gente está desenvolvendo também um projeto chamado Sustenta Bio, e que tem o foco exatamente no fortalecimento de cadeias produtivas locais ligadas a essas populações para gerar renda e, ao mesmo tempo, contribuir para a proteção. Então, são várias cadeias. A gente está na Ressex do Médio Joruá, está lá na região do Xingu. Então, para fortalecer, isso envolve cerca de 7 mil famílias que vivem ali e que podem ser encaradas como populações inativas que não podem fazer nada. Então, você tem que contribuir para o desenvolvimento dessa agenda também, que eu acho que é outro olhar também, bem para a base dessa pirâmide da bioeconomia, desse ecossistema da bioeconomia. Perfeito, Hugo. Acho que muita coisa já está sendo feita. Te pedi para falar sobre desafios, você já trouxe também mais avanços aí. Sempre bom conhecer mais a fundo o trabalho que a ITV e a Vale como um todo tem feito nesse sentido. Tiago, me parece que você tem um privilégio de olhar para vários setores do campo da bioeconomia, né, a partir do olhar da inovação, da bioinovação. Ao mesmo tempo, imagino que você se depare o tempo todo com muitos desafios. Então, agora eu vou te dar seu tempo para você falar um pouquinho sobre isso. Excelente. Lívia, falar de inovação é sempre um desafio, né? Quebra de paradigmas, é desafiador, né? Em todos os sentidos. E eu vejo aqui as falas absolutamente alinhadas. Quando eu vejo que vocês estão falando, cada um, né, dentro da sua atuação, né, dentro da área específica, mas todo mundo falando mais ou menos a mesma linha. Eu costumo, às vezes a gente fala um pouco da divisão das bioeconomias, né? Eu tenho um pouco, eu entendo a importância para você focar, mas eu tenho um pouco de não é restrição. Eu não gosto muito de usar as bioeconomias, porque eu entendo que a bioeconomia ela é uma, né? É você realmente transformar os recursos biológicos, né, em valor, né, em desenvolvimento. E quando eu vejo, pegando aqui o ponto
que a Joana trouxe muito bem, né? Por que a gente produz soja, por que a gente produz cana, produz milho, né? E a gente não produz, né? A gente não consome umbu, a gente não consome, né, o açaí agora, há pouco tempo, né, que ele começou a sair. Por que a gente não faz isso? E a resposta, eu acho que assim, é direcionamento de políticas públicas para o desenvolvimento das cadeias produtivas, né? Se a gente planta soja hoje, é porque existe uma demanda mundial por soja, porque teve um investimento no desenvolvimento de variedades, porque teve um investimento no desenvolvimento industrial para o aproveitamento da soja, né? Para o processamento, para a produção de ração, para a produção de alimentos, e que gera, então, a possibilidade de se plantar soja. Então, o Brasil, com uma política pública lá, começando na década de 70 com a Embrapa, começa a trazer as variedades que existiam demanda para se produzir alimento. Mesmo o cana-de-açúcar, né? Tinha demanda por açúcar, depois por biocombustíveis, o milho, né? Agora, como transformar esses produtos brasileiros também em produtos como criar demanda para esses produtos no mundo, né? E, ao mesmo tempo, a gente tem o desafio de como dar escala global de consumo desses produtos, mas não cair na armadilha de que essa escala pode gerar um desmatamento na Amazônia, tá? Então, o ponto aqui, e aí eu trago o meu olhar de inovação de novo, né? O investimento no desenvolvimento de práticas para que essas variedades se tornem escaláveis, tá? E com a inovação no modelo de negócio, porque a inovação não só tecnológica, mas um modelo de negócio que permita a integração, o desenvolvimento dessas cadeias produtivas de uma forma que você consiga essa convivência, né, com a floresta, né, ela é fundamental. E um outro ponto que eu acho bem interessante é trazer a questão cultural, né? E aí eu vejo um pouco, tem um exemplo assim que, quando eu olho em termos de cultura forte, né, pensando um pouco como, né, como valorizar a cultura local e, ao mesmo tempo, você conseguir dar esse tipo de escala. Então, são desafios que a gente precisa enfrentar. Quando a gente olha para a China, por exemplo, né, a China tem toda a sua modernização. Tá? A China hoje está se colocando aqui, eu lembro na década de 90 se falava o gigante de pés de barro, né? Dura pouco tempo, não é, definitivamente não é, mas ao mesmo tempo é um país com uma cultura extremamente sólida, ela consegue inovar, consegue transformar e consegue manter a sua cultura. Então eu não vejo, eu acho que a melhor forma da gente preservar a cultura brasileira é inovando com a cultura brasileira, não inovando a cultura, mas inovando com a cultura brasileira, né? E com isso a gente vai conseguir fazer esse desenvolvimento. E aqui a bioeconomia ela entra num ponto bastante interessante, que é justamente a descentralização. Tá? Tem um dado que eu gosto de utilizar, que é bastante interessante, que quando a gente pega uma transição de cultura fóssil, né, para renováveis, de uso de matérias-primas fósseis por renováveis, o Brasil, pegando um produto, tá? O Brasil ele consome mais ou menos a mesma quantidade, produz mais ou menos a mesma quantidade consome mais ou menos a mesma quantidade de gasolina e de etanol. Tá? Eu estou voltando aqui para exemplos práticos, tá? Você vai colocar aí mais ou menos 35 bilhões de litros por ano. O Brasil tem 4 ou 5 refinarias de petróleo para produzir o que a gente precisa. E a gente tem cerca de 400 biorefinarias que vão produzir etanol. Tá? Em cada lugar que uma refinaria de petróleo está instalada, eu vou ter um grande desenvolvimento regional. Aquilo gera emprego para milhares de pessoas. Eu tenho desenvolvimento de escolas, a questão de saúde, enfim. Em cada lugar que uma biorefinaria se instala, ela também gera o desenvolvimento regional na escala que ela tem. Tá? E a bioeconomia ela tem essa característica da produção descentralizada, porque ela precisa estar adaptada àquela localidade.
a matéria-prima daquela localidade, a matéria-prima para uma biorefinaria na região amazônica, ela é diferente da matéria-prima de uma biorefinaria do sul, do centro-oeste, porque é a biodiversidade daquele local que vai fornecer essa matéria-prima, né? Com uma produção racional. Então, esse desenvolvimento regional ele é fundamental, né? Então, ela permite esse desenvolvimento regional, permite você fazer a integração dessas cadeias produtivas e a gente valorizar a cultura com ganho de escala e responsabilidade, Joana. Eu acho que é super importante, né? E transformar a vida das pessoas para que elas possam realmente ter valorizado o seu conhecimento. Então, é um pouco dessa reflexão que eu gostaria de trazer, né? De como a gente pode, então, valorizar com inovação, seja tecnológica, em modelo de negócio, né? Para, sim, dar esse ganho de escala global para que os nossos produtos sejam realmente conhecidos. Legal, Thiago. Eu pedi licença para a Lígia aqui fazer um comentário, porque você entrou em duas questões que eu acho que tem a ver com uma pesquisa que eu vou mencionar até da Subio, que é a questão cultural e a questão, eu acho, de acesso, de mercado, que eu não chamaria de escala também, mas sim de capacidade de produção, de distribuição, melhor dizendo, né? Que foi a pesquisa, o que o Brasil pensa da Amazônia, que foi lançada na New York Climate Week agora, recentemente, e é uma pesquisa idealizada pela Subio, que já foi mencionada pela Joana, o Paulo, parceiro dela, conduz a Subio, um trabalho fantástico. Aliás, um parênteses, vou fazer uma propaganda, estão lançando uma Vendex Machine na COP, em tudo que é restaurante, hotel, loja, tinha que levar para o Brasil todo, para o mundo. Aquelas lojinhas que você põe uma moedinha e lá tem uma plaquinha. Aqui tem produto da sócio-bioeconomia. E é uma iniciativa fantástica, a gente também apoiou um pouquinho. E eu acho que é uma maneira de fazer chegar. Porque essa pesquisa que eu mencionei, feita pela Subio e teve a parceria da Future Brand São Paulo, também do Fundo Vale, ela mostra tem três dados interessantíssimos. Primeiro, que ainda há um desafio, né, para os produtos da bioeconomia junto à sociedade em geral. De um lado, o que é positivo, cerca de 83% dos brasileiros acreditam que consumir produtos da Amazônia contribui para o fortalecimento das comunidades locais. Bacana, porque isso já está impregnado pela pesquisa. 82% concordam que é possível promover o desenvolvimento econômico da região sem causar destruição à floresta, quer dizer, já uma visão ética interessante. E o terceiro, que aí é o restritivo, 54% não encontram os itens onde moram, 34% não sabem identificar os produtos, que também é uma outra questão, e 22% apontam os preços elevados. Quer dizer, então temos muitos desafios. De um lado, a pesquisa traz dados estimulantes, né? Mas, de outro lado, traz esse desafio de como traduzir essas questões que eu mencionei aqui ao final. Então, não sei se é legal a gente falar sobre isso, eu posso, tomando-lhe papel aqui da Lívia, propor vocês que estão mais nessa pauta, né? Talvez Joana e Valmir falarem sobre essa pesquisa, que eu achei muito interessante. Assume aí, Hugo, a moderação. Gostei da sua provocação, Hugo, mas eu acho que esse é um ponto importante, assim. Acho que eu não gosto de uma única solução, porque eu acho que o mundo é complexo demais para a gente pensar numa solução só. Mas eu acho que a principal solução, se a gente só tivesse onde colocar a grana num lugar, era promover os insumos da Amazônia. Porque quando tem mercado, o governo vem, o dinheiro vem, né? O investidor vem, porque tem uma perspectiva disso retornar quando a gente está falando de economia. Então, existe já hoje, e essa pesquisa a gente provocou para que ela acontecesse, porque esse sentimento ele já existia, né? De que o brasileiro começa a entender um pouquinho da Amazônia, ele até quer ajudar, né? Ele entende que ele tem um papel, e o mundo também, não é só o Brasil, mas ele não conhece. E ao não conhecer, né, é muito difícil de você atuar sobre algum lugar que você não conhece. Então, o desafio é divulgar, né, promover, fazer as pessoas se conectarem. E aí a mandioca, ela foi criada com esse propósito, né? Eu não contei aqui a história, mas eu vim de uma família que atua na gastronomia há mais de 50 anos, na gastronomia amazônica paraense. E
eu criei a mandioca, o meu ímpeto de fazer a mandioca acontecer é porque eu morei em São Paulo. Eu vi que lá em São Paulo ninguém conhecia os alimentos que eu comia todos os dias em Belém. E simplesmente lá as pessoas não conheciam, eu me sentia um ET, parecia assim que eu estava em Marte, porque eu falava de tucupi, as pessoas me olhavam, o que é isso? É uma fruta? Eu falava de jambu, as pessoas olhavam, Então, eu criei a mandioca por isso, para fazer esses alimentos chegarem no resto do Brasil. Mas é um super desafio porque ninguém conhece. Até hoje ninguém conhece, né? Dentro da gastronomia, quem assiste MasterChef hoje já até ouviu falar sobre esses ingredientes. Mas esse impulso ele precisa ser muito maior. Aí sim a gente tem que dar escala na promoção. Porque ao divulgar o tucupi, você vai estar impactando 40 negócios que atuam com tucupi, mais de centenas de comunidades que produzem tucupi, indígenas, ribeirinhas, né? Então, todos os ingredientes, esses bioativos, têm várias cadeias, né? Então, o impacto disso é muito grande. Então, aproveitando a provocação, acho que esse é um bom lugar para a gente investir, né? Promover, falar, divulgar, fazer as pessoas se conectarem com o território e com os ativos da biodiversidade. Porque aí a gente vai gerar demanda e, gerando demanda, o investimento vem, o governo cria políticas e incentivos, né? Toda essa engrenagem, talvez ela funcione melhor a partir da demanda. Muito bom. O Hugo levantou a bola aí para a nossa pergunta final. Valmir, vou querer pegar aqui, então, um gancho do que já foi falado, especialmente porque a gente tinha pensado também em fazer uma conexão, que é exatamente o que a gente está fazendo fisicamente, geograficamente hoje aqui, que é levar toda essa discussão sobre a Amazônia aqui para a Bahia, aqui para Salvador. E fico muito feliz aqui de estar falando sobre essa região que importa a todos os brasileiros e a todas as brasileiras, né? O que acontece do ponto de vista de restauração na Amazônia vai influenciar a qualidade de vida, provavelmente, que a gente tem em São Paulo, assim como a pesquisa que a gente vai descobrir em biodiversidade também pode beneficiar muitas pessoas do ponto de vista de saúde, do ponto de vista cosmético, estético, do ponto de vista cultural e assim por diante. Então, começando de lá para cá, Valmir, queria te ouvir um pouquinho. Como é que a gente também aproxima o Brasil da Amazônia e aproxima a Amazônia do Brasil do ponto de vista disso que a gente está falando aqui? Como é que as novas economias podem ilustrar que a gente tem muita riqueza, muita diversidade cultural, biológica, mas, obviamente, isso gera também valor e gera prosperidade econômica para o nosso país. Que ambição é essa que a gente pode ter como país que coloca a Amazônia mais próxima, entre muitas aspas, se é que dá para chamar assim, do centro do Brasil, né? Do centro de formulação de que país a gente quer ser? Perfeito, Lívia. Eu acho que, em primeiro lugar, é entender a dimensão da Amazônia, né? Porque eu tenho a impressão que, sobretudo no centro-sul do Brasil, as pessoas não têm dimensão quando a gente fala de Amazônia, né? Parece que é um pedacinho de mato lá no canto do país, né? A gente está falando de um território que é maior, é mais da metade do território brasileiro, é um território gigantesco, né? E eu acho que a Joana falou uma frase numa das falas dela que é muito real. Se a gente achar que vai desenvolver a Amazônia como a gente desenvolveu o resto do Brasil, como outros países desenvolveram, significa destruir a Amazônia, né? Quer dizer, esse é o padrão que a nossa mentalidade tem. Eu lembro, eu fui secretário de Meio Ambiente no estado do Pará. E o que mais me chocava lá, Hugo, nos anos que eu fiquei lá, é que, conversando com deputados, senadores, lideranças empresariais e etc. tal, seja falando no campo político, né, da extrema-direita à esquerda e tal, faltava uma imaginação quanto a um futuro possível que não fosse o futuro do sul do Brasil, né, que é tirar aquele estorvo que é a floresta e plantar alguma coisa em larga escala de monocultura que fosse o desenvolvimento daquela região. Então, todos os modelos mentais de desenvolvimento passavam por plantar alguma coisa em larga escala, plantar soja, plantar cana, plantar eucalipto. Assim, fora desse universo, isso não povoava, né, a mentalidade de lideranças super estratégicas para o desenvolvimento do Estado, seja no campo político, no campo empresarial e etc. Tal. Então, eu acho que a gente tem um desafio do Brasil inteiro e tem um desafio das próprias lideranças amazônicas da gente povoar, né, os nossos modelos mentais com modelos diferentes, inovadores, que permitam imaginar uma Amazônia desenvolvida, próspera, gerando bem-estar para a sua população, gerando bens e serviços para o planeta do ponto de vista ambiental, econômico, etc., a partir da realidade da amazônica, né? E que é um desafio porque a gente não tem nenhum país tropical com alta densidade de floresta no planeta hiperdesenvolvido. Então, todos os nossos modelos mentais apontam para outro lugar, né? Então, acho que aqui tem um campo da inovação que tem que ser colocado à prova e desafiado e tal, né? Porque a gente falou da soja aqui, né?
Por que a gente come margarina, né? Quem come, né? É margarina toda manhã, que é basicamente soja, né? Ou milho, né? E tal. Porque houve décadas, né, de pesquisa, desenvolvimento, promoção, mercado, né, a família feliz, né, na televisão, comendo margarina toda manhã e tal. Ou seja, por que a gente não bota essa potência de promoção de produto, como a Joana falou, de inovação, para que a gente possa no futuro comer margarina de manteiga de cupuaçu, com outro óleo vegetal da Amazônia? Esse produto já existe no mercado, né? Por que a gente não tem uma cena bonita, né, da floresta provendo uma margarina que vai tornar mais delicioso o nosso pão de manhã? Então, essa criação desse imaginário de uma floresta, de um país florestal, de uma região florestal que possa promover prosperidade em larga escala, tem que ser construído, né? Isso não vai nascer naturalmente. Então, eu acho que o papel que esses negócios estão fazendo, esses negócios da bioeconomia, né, no caso da Joana, ela já nasceu com esse impulso, né, consciente de que ela queria promover os ingredientes, porque era essa restrição que ela via, mas mesmo os negócios que não nascem com essa consciência, os outros 120 negócios da Assobio, né, indiretamente eles estão fazendo isso, ou diretamente eles estão fazendo isso. Podem até estar fazendo inconscientemente, mas eles estão promovendo produto, estão desenvolvendo mercado, estão educando o consumidor, né, estão inovando em processos, né, e etc. Então, eu acho que é isso que a gente tem que levar, né, voltando à palavra aqui maldita da mesa, né? A gente tem que multiplicar a escala, mas aí pensando, né, a escala da diversidade, da multiplicidade, né, não a escala da homogeneização, né, da pasteurização de processo. Então, é possível imaginar que a gente tem um país a transformar, uma região a transformar, e que o nosso desafio é a diversidade, é a multiplicidade, não é a simplificação e a pasteurização. Muito bom, Valmir. Eu não sei o quanto a gente pode desafiar o tempo aqui. Eu estou vendo que hoje daqui a pouco vai começar a piscar na nossa frente. Mas, Thiago, vamos lá, sua palavra sobre essa conexão Brasil-Amazônia. Bom, eu queria trazer, talvez acho que é a última fala, né? Que algumas iniciativas que vêm sendo feitas nesse sentido. Então, quando a gente fala em promoção da Amazônia, o governo federal vem fazendo, tá, nos últimos anos aqui trazendo várias iniciativas que podem promover. Vou falar de 3 específicas que a gente participa, né, diretamente. Primeiro, a Estratégia Nacional de Bioeconomia. Tá? Então, na segunda-feira, a gente faz parte da Comissão Nacional de Bioeconomia e que vai deliberar sobre o Plano Nacional de Desenvolvimento da Bioeconomia, onde durante todo o ano, né, desde fevereiro, a gente vem discutindo como promover a bioeconomia no Brasil. Foram colocadas missões, né, que envolvem uma específica para a sociobioeconomia, uma específica para a bioindústria, né, e uma específica para a biomassa. E elas todas integradas. Então, ali se colocou a inovação como um dos vetores, a promoção também, né, da valorização do patrimônio genético, do conhecimento tradicional dos povos e comunidades, tá? E o desenvolvimento tecnológico associado para procurar fazer essa conexão. Então, ali a gente tem, por exemplo, metas de inserção, de adoção de produtos por compras públicas governamentais, por exemplo, como acontece nos Estados Unidos, na União Europeia, na China, enfim, para você inserir bioprodutos no mercado, gerando essa demanda, por exemplo. Tá? Metas de desenvolvimento para o desenvolvimento de novas variedades, novas culturas, aproveitando especificamente, não é exclusivo, mas é com foco prioritário em produtos da biodiversidade brasileira. Então, aqui também conecta muito com tudo que a gente colocou de demanda sendo implementado, né? sendo colocado agora para deliberação. Tá? O segundo programa, que eu acho bastante interessante, é o Selo Verde Brasil. Foi feito pelo Ministério da Indústria, que ele visa definir programas de parâmetros, padrões de sustentabilidade para a promoção de produtos brasileiros, visando justamente compras públicas sustentáveis. E aqui não envolve exclusivamente bioprodutos, mas envolve produtos sustentáveis. Por quê? A Lei de Licitação de 2019, ela traz que o agente público pode comprar com margem preferencial de compra, né, de até 20%, né, um produto até 10% se o produto for produzido no Brasil e mais 10% se ele for sustentável.
o componente sustentabilidade nunca foi usado, porque justamente não existe um padrão que é sustentável, né, para os fins daquela legislação. Tá? Então você precisa ter essa segurança. E aí o Inmetro e a ABNT estão trabalhando em certificação de programas pilotos de indústrias, tá? Que estão... então começou os 2 pilotos agora, químicos e aço. E visando também exportação de produtos brasileiros. A gente entra na exportação. E o terceiro programa que eu gostaria de falar é o programa do Selo Amazônia, que vai ser lançado, o comitê gestor vai ser instalado agora na segunda-feira, dia 3 também, visando criar um selo que assegura que os produtos produzidos na Amazônia são produzidos de forma sustentável. E aí a ideia é promover tanto no Brasil quanto no exterior, visando justamente evitar aquela questão que é muito comum, principalmente na União Europeia: se eu comprar um produto da Amazônia, eu estou promovendo o desmatamento. Então, aqui visa justamente isso, garantir para o consumidor a sustentabilidade. Então, são algumas iniciativas de ganho de escala, né, que estão sendo colocadas em prática. Obviamente, estão começando, a gente tem um tempo ainda para amadurecer, mas que vai muito em linha com o que a gente conversou aqui. Tá? Muito bom, Thiago. Joana, Hugo, 2 minutinhos talvez para cada para a gente fechar. Antes que a gente congele também, que estou vendo a Joana cada vez mais Eu já falei na bastante sobre isso, então acho que eu pulo, Lívia, até para ajudar no tempo. Muito porque bom. eu já falei, né? Eu já respondi antes de você perguntar. Muito bom. Então vamos lá, Hugo, para encerrar nosso painel. Não, rapidamente, falar na perspectiva, primeiro reforçar o que eu tenho falado de atuação em conjunto entre não apenas aqueles que estão na Amazônia, mas também aqueles que vêm para a Amazônia. Quer dizer, eu acho que é a perspectiva de você não ser estrangeiro, de você se integrar na região. Além disso, procurando, pelo menos aquelas organizações como a nossa, que atuam nacionalmente, fazer pontes entre essas diferentes experiências, conectando. A própria Belterra, ela está na Amazônia, ela está na Bahia, ela está em outros locais no Brasil. O terceiro, acho que muito uma mensagem para para a iniciativa privada, é pensar o seu negócio desde o início, já incorporando a dimensão de natureza e não depois, puxa vida, até a natureza, esqueci de pensar nisso. Eu acho que essa dimensão ela é fundamental porque ela dialoga com essa perspectiva. E, por último, trabalhar em rede, trabalhar buscando os atores locais, promovendo o conhecimento local, promovendo as iniciativas locais. Eu acho que essa é um pouco a perspectiva que eu falaria aqui brevemente para não estender mais o debate. Muito obrigado. Obrigada por a gente ter fechado esse painel aqui com um pouquinho só de extrapolação de tempo. Mais uma vez agradecer a Bahia e Salvador por nos acolher aqui nessa conversa sobre a Amazônia. Obrigada a vocês que acompanharam aqui os nossos 4 convidados muito especiais. Obrigada, Valmir, Thiago, Joana e Hugo. Até o ano que vem, em algum lugar do Brasil, ao que tudo indica, a gente vai falar sobre a Amazônia. Obrigada, gente.